E aí, minha gente, estamos de volta. Eu tenho uma novidade para vocês. Nós estamos aqui na aula de número 11 e essa aula foi falada há 11 aulas atrás. Na aula 1 a gente falou dela, na aula 2, na aula 3, na 4, até a aula 10 foi falada dessa aula e ela chegou. Uma aula maravilhosa preparada para vocês aqui com o professor Jolan e a nossa maravilhosa Professora Aldelina, vocês vão gostar dessa, vai explicar, vai esclarecer as dúvidas de vocês. Se você estava com dúvida com algum sinal aí, ou se estava muito claro algum sinal, perguntar, é tão fácil. Por que é assim? Por que é tão fácil? Sabe? Eu devia ter dito, né? Como é que seria esse sinal? Essa aula é justamente para Ela isso. chegou, a aula da iconicidade, da arbitrariedade da Libras. Quase que não sai aqui. Quase que Arbitrariedade. Que é Que isso? palavrão é esse, Que professor? dois palavrões são esse aí? Vamos testar aí, então, aí a linguagem oral, né? A língua portuguesa de vocês. Iconicidade, arbitrariedade. Vamos lá, então. O que é isso, hein? Aí eu trouxe essa imagem para vocês. Sim. Que eu acho que vocês estão desse jeito aí. O que é isso, prof? Iconicidade. Eu acho que não tem tanta dúvida, porque o Jolan falou sobre isso a cada uma aula sim, aula não. Se não tá gravado, é mentira. Não, mas Não, está tá gravado. Está gravado, É então ele verdade. falou sobre iconicidade. Então vamos começar explicando que a iconicidade não é só da Libras, né? Existe também na língua portuguesa. A gente vai mergulhar um pouquinho sobre isso lá com a professora, as professoras top da língua Maravilhosas lá de português, a professora Márcia e a professora Alessandra, tá? Vocês veem elas praticamente todo dia, que eu tenho certeza. E aí eu vou pedir para o nosso diretor colocar um slide bem grande aí, para vocês poderem observar a nossa explicação melhorzinha, tá? É isso aí. Então, o que seria a iconicidade na literatura? É a relação de semelhança entre a forma de um signo linguístico. O que seria, então, o signo linguístico? Ou uma palavra, ou uma estrutura do texto. Então, o que seria isso? E o significado que ela representa, tornando o texto mais visual possível. Então, isso aí é na literatura. E onde que vocês encontram isso na literatura? Na poesia concreta. Olha que massa. Que símbolo é esse aí? Que eu sei que vocês sabem aí, que vocês já estão no terceiro ano. Vocês sabem que símbolo é esse aí? É o símbolo do Infinito, né, professora? É o símbolo do infinito. O pessoal tatua, o pessoal faz tatuagem, faz desenhos, muitos alusivos ao símbolo do infinito. E o que é mais curioso nessa imagem, professora? Que também é um texto. É um texto, por isso que a gente fala que a iconicidade está dentro, fazendo relação de forma, a semelhança entre a forma e o signo linguístico, que pode ser um texto, que pode ser uma palavra. E nesse sentido aí, é um texto, que começando assim, o infinito dos seus olhos me fazem encontrar, o infinito dos seus olhos me fazem encontrar. Assim, aonde você começar e você dá sequência, como se fosse em forma mesmo do infinito. Então, repara a relação que tem forma com o signo linguístico, no caso aí, a estrutura do texto. Percebeu que legal que a professora fez aqui? Ó? De qualquer uma das palavras que você iniciar a frase, ela vai ter sentido no português aqui pra gente. Então, viu que ela iniciou de o infinito dos seus olhos me faz encontrar? Mas se eu quiser iniciar a frase do faz, também vai fazer sentido, ó. Faz encontrar o infinito dos seus olhos. Então tudo faz sentido. Olhos, se eu quiser dos seus olhos. Seus olhos me fazem encontrar o infinito dos seus olhos. E assim vai, gente. Onde você encontrar vai ter sentido. Ah, professora, poxa vida, eu escolhi Libras porque eu ia aprender sinal, ia me movimentar. Agora vem com língua portuguesa para a gente poder fazer uma relação. Mas na língua de sinais, a iconicidade, geralmente as pessoas pensam que são o quê? Que é uma mímica. Né, que são mímicas. Aí eu trago para vocês a imagem aí do palhaço, que o palhaço, ele é o artista que ele usa bastante dessa técnica que é a mímica. Mas tem mímica na língua de sinais? Não. A mímica é uma técnica cênica. Ela é da arte, é específico da arte. Eu vou encontrar lá no teatro, eu vou encontrar nos teatros de rua, nas apresentações.
Então, é uma forma de arte ali representada, não necessariamente com relação direta à língua brasileira de sinais. Não, mas tem muitas pessoas que fazem confusão. Mas vamos adiante para esclarecer sobre isso, prof. Segundo, olha as imagens ao redor da explicação aí, né? Nós temos a configuração e temos uma imagem. Nós temos uma imagem e temos configurações da língua de sinais. Então, vamos agora explicar conforme o texto aqui. Conforme Gessé, né, é uma crença equivocada, lembra da mímica, considerar que as línguas de sinais constituem sistemas artificiais em que se utiliza a mímica. Então, ele está dizendo que é uma ideia equivocada achar que essas configurações, essas formas, essa sinalização é mímica, ou seja, um código secreto da comunicação de surdo. Cada país possui sua língua de sinais com estrutura e gramática própria. Então, essa forma de sinalizar a casa e a mesa aqui embaixo, ela está dentro de uma estrutura gramatical da língua brasileira de sinais. Ou seja, ela é explicada, ela é esclarecida gramaticalmente, dentro daqueles parâmetros que a gente explicou na primeira aula, se eu não me engano, ou na segunda aula desse módulo. E olha que legal da gente perceber aí. Volta aí só o slide um pouquinho, professora. Nós temos aqui uma literatura que respalda isso. Então, o professor Aldelina, o professor Joalan, não está falando isso da própria cabeça. Já teve estudos que respaldam aí toda essa explicação. Muitas vezes as pessoas pensam, ele está lá só fazendo sinais, ele está lá só mexendo com a mão, só fazendo mímica. Mas isso já teve estudos lá respaldando isso desde 2009 e até antes também, por outros autores. Então, não é uma coisa solta, não é uma coisa aleatória. É isso aí. E aí, Gessé reforça novamente a questão da gramática e da estrutura da língua de sinais. Ou seja, cada língua de sinais de países diferentes tem estrutura gramatical diferenciada também. Vamos adiante. E aí, nós vamos falar um pouco agora, realmente, falando sobre os sinais icônicos. O que seriam esses sinais icônicos? Não faço ideia. Explica para mim, por favor. São aquilo que na literatura, lá no slide da literatura fala, com relação ao signo linguístico, a semelhança, é a mesma coisa. São aqueles que fazem uma referência visual, porque a língua de sinais, ela é visual. Gesto visual está lá na nossa lei. Ou figurativa direta ao objeto ou ao conceito que representa. Às vezes, não é com relação ao objeto, mas o que se refere àquela sinalização, àquela palavra da língua portuguesa. Um exemplo bem bacana que a gente pode dar aí, se você não estiver entendendo. Por exemplo, o sinal de banana. Não é referido lá ao amarelo da banana, não é uma referência aí ao tamanho da banana, mas sim é uma referência ao ato de descascá-la. Isso caracteriza a banana. Aquilo é um sinal icônico. Então, ele pode ter referência, pode ter significado ali, sentido com o visual do objeto, ou pode ter sentido com o conceito do objeto, com o que ele representa naquele momento. Agora, com relação à figurativa direta, foi o que nós finalizamos na aula anterior, a carambola, né? Os gomozinhos. Então, sim, você faz uma referência, aí é uma referência mesmo, né? Você tem que conhecer a fruta para você perceber que aquela sinalização se refere àquela fruta. Aqui embaixo, o que fala sobre a Libras? É uma língua que possui um leque, ou seja, muitos sinais, vocês já perceberam ao longo das nossas aulas, enorme de sinais icônicos. Isso não significa dizer que na Libras, todos os sinais, né, toda a constituição do sinal, do léxico, tem obrigatoriamente que demonstrar alguma relação com o objeto representado. Então, nós temos uma diversidade de sinais icônicos que se refere ao objeto ou ao conceito que se representa? Temos, bastante. Isso facilita muito a nossa vida. Mas também temos um tanto de sinais que não tem nada a ver com o conceito ou com o objeto, que nós vamos já estar falando um pouquinho. Aí eu trago para vocês, antes da gente iniciar o próximo conceito, é o que seriam os sinais icônicos, né? Alguns exemplos de sinais icônicos. O ir, olha o sentido de ir, né? O vir, trazendo de fora para dentro. O subir, olha a seta, subindo. O descer,
Olha a seta também. Acender, tá fechada a mãozinha e abre. E o apagar, a seta é o inverso. Tá aberto e vai fechar. Fechando. A seta para cima. Ó, essa é para cima e essa é para baixo. Essa é para baixo. E o abrir, né? Abrir, e aí no sentido de abrir conforme o objeto também, tá? Esse sentido aí, abrir porta e fechar a porta, né? Se eu fosse abrir garrafa, é outro sinal. Mas no sentido de abrir porta e fechar a porta, é bem icônico, é bem de acordo com o objeto. Antes da gente passar para o próximo, né? Eu acho que a gente já fica aqui, na verdade. Vamos aqui. Então, vamos sinalizar para vocês. A gente mostrou ali nas figurinhas, mas vamos sinalizar para vocês. O ir. Ir. Então, ele é bem icônico. Né? Fala assim. Vai. Agora, o vir. Eu não fui, eu voltei. Então, olha o sinal. Vi. Bem icônico. Você percebe que é de um local desse vindo para esse. Então, é icônico. Subir. Como é que seria subir? Subir. Subir. Se é escada, subir. Bom, depende de elevador. Escada rolante, circular em pezinho. Escada rolante. Né? Mas você percebe que a questão nesse sinal é elevar a mão. É isso então, aqui. Percebe que a mão está saindo de um nível para outro. Então, ele é icônico no movimento. É isso. No que se refere, no conceito. Isso, no conceito. No conceito de subir. Pode ser subir assim, pode ser subir em pé, pode ser, enfim. Mas o conceito é relacionado ao conceito. E descer, prof? Descer, eu estou subindo, depois eu desço. E aí vai entrar em tudo que a professora já falou. Isso aí. Acender, só para os alunos saberem como é que é a sinalização. Acender. Acender. Isso aí, tá fechado. Tá fechado, e aí eu vou abrir. E apagar, processo inverso. Tá aceso e eu vou fechar. Apagar. O movimento inverso também. É icônico com o sentido do conceito, não do objeto, mas do conceito. Porque lâmpada não é assim. Lâmpada tem um outro sinal, tá? E aí o sinal de abrir e fechar. Abrir, esse aqui é o sinal para abrir porta. Portas e janelas. E janelas também, dependendo da janela. Da janela. Isso aí. Então, abrir e fechar. Os sinais icônicos são icônicos porque é de acordo com o objeto. Então, se a porta de abrir assim, a porta de fechar assim, então é conforme por isso que ele é icônico. O sinal fechar, ele é icônico. Se é essa porta com a dobradiça, né? Então é desse jeito aqui. Então é icônico. Continuando aqui ainda, vamos aqui. Nós temos alguns sinais aqui, que aí eu trouxe para vocês, que são icônicos, né? Escrever, prof, como é que seria? Sinal de escrever, ó. É o ato, é a ação, ó. Escrever. Isso, é a ação. É a ação de fazer. É o conceito, né? E a bola já é o icônico com relação ao objeto, a forma do objeto. Bola. Bola. É circular, então, bola. E aí, essa figurinha aqui que está atrás de mim, né? Ela está comendo. A figura está comendo? A figura, a moça lá. Esse português é complicado. Ainda bem que eu gosto de Libras. Ainda bem que eu sou da Libras. Então, ela está comendo as frutas aí. Então, o sinal para comer, você já sabe, é icônico. Qual é a criança que já não fez isso? É verdade, né? Mamãe quer comer. Mamãe quer comer, então todos já aprenderam a comer. Então, já sabia os sinais desde sempre, né? Mas aí vai fazer relação com o que se lembra lá, com o conceito, Vamos então para a palavra jantar. Quando geralmente acontece o jantar? É na manhã? É na tarde? Então, geralmente a gente janta à noite. Então, eu vou combinar os dois sinais. O sinal de comer com o sinal de noite. Pronto. Aí eu vou ter jantar. É um sinal composto, mas esse sinal composto, eles são sinais icônicos, porque está relacionado com o conceito, né? O conceito que ele está explicando aqui. Geralmente comemos à noite. E o almoço, prof, que está atrás de mim, eu acho que...
Olha, eu acho que para com graça. Cadê o almoço aqui? O almoço tá lá, ó, tá lá junto com a professora. Então, Isso aqui. o sinal de almoço, ele vem no mesmo sentido, que é mais ou menos o horário que as pessoas almoçam, que é perto do meio-dia. Lembra o sinal de 12 horas, meio-dia? Então, eu vou combinar novamente o sinal de comer com o sinal de meio-dia. É isso Comer aí. meio-dia. Eu tenho o almoço. E algumas regiões têm comer e 12, que é o de meio-dia também. Tem esse aqui, que é o pontual, né? E tem comer 12, faz o 1 e o 2 subindo aqui, relacionado ao sentido relógio, né? Horário. Então, vamos lá. Icônicos. Agora vamos falar um pouco, vamos lá para a tela para a gente esclarecer. Agora que não quer sair, agora vai. Isso. Vamos lá para o slide. Coloca aí, meu diretor. Isso aí, que isso agora aqui, meu Deus, prof, eu achei que ia estudar só Libras, o que é isso? É Libras, meu filho, isso aqui é Libras, tá? É a parte teórica, não tem só a parte prática, não, tem a parte teórica também. Propriedade das línguas humanas nas línguas de sinais. Esses itens que eu coloquei, tem mais aqui. Eu não sei mexer com esse negócio aqui, não. É assim, tu pega nesse negócio, aí tu segura no negócio aqui e faz assim, ó, negócio. Ah, entendi. Olha só, o professor tá zoando com a minha cara. Ainda bem que vocês não estão vendo aí, meninos. Nós não temos olha. aqui um lápisinho que ele escreve na lousa, gente. E acredite, ele escreve melhor com a parte da cabeça que com a parte da ponta. Vamos lá, então. Propriedade das línguas humanas nas línguas de sinais. Tem mais propriedade, mas não dava tempo para nossa aula e o objetivo não é esse. O objetivo da nossa aula é arbitrariedade. Então, eu deixei ele aqui em aberto, que a gente vai discutir sobre ele em slides posteriores. Então, quais são as propriedades? Flexibilidade e versatilidade. Todas as línguas de sinais têm flexibilidade e versatilidade. O que é isso, prof? As línguas apresentam várias possibilidades de usos em diferentes contextos. Lembra da língua portuguesa, a palavra manga? Manga, tem manga da camiseta, tem a manga fruta, tem a manga no sentido, estou mangando de alguém, estou zoando, que é bem da nossa região. Esse aí é antigo, mangá. Mangá, né? E tem o mangá, né? Mangá. Tem o mangá ainda também. tem o mangá, que é o desenho lá, o anime. Desenho. Então tem tudo isso. Então essas várias possibilidades, como é que eu sei o significado? Por conta dos diferentes contextos. Lembra que a gente está o tempo todo falando na língua de sinais? Olha, isso aqui pode ser isso, depende do contexto. Depende do contexto. Então isso faz parte das propriedades das línguas humanas. Qualquer língua tem isso. Língua portuguesa tem isso, língua de sinais também tem. Um outro, dupla articulação. O que é a dupla articulação? É aquelas unidades mínimas que não têm significado. Na língua portuguesa, p, né? Sozinho é como se fosse só sopros saindo da nossa boca. Mas a gente une p com a, fica pá, e vai panela. Aí juntando as unidades, vai combinando essas unidades mínimas, aí até surgir um significado. Então isso é chamado de dupla articulação. Na língua de sinais também tem isso. Se eu faço só uma configuração de qualquer jeito aqui com a minha mão, não tem significado. Eu preciso da configuração da mão, que é aquele alfabeto lá e mais outras coisas, junto da localização, que é o ponto de articulação, e do movimento. Então eu preciso combinar outras coisas para ter significado. Eu estou mostrando para vocês que não é uma coisa só da língua de sinais, que isso faz parte das línguas humanas, seja a língua portuguesa, inglês, espanhol ou língua de sinais. Um outro tópico aqui é criatividade e produtividade. Você pode dizer o que quiser, de muitas formas, em uma determinada informação, seguido de um conjunto finito de regras. Ou seja, você pode criar. Na língua de sinais também tem poesia, né? Usando a língua de sinais. Então você pode criar. Você pega uma sinalização e cria, né? Tipo casa, casinha, casarão, né? Não tem na língua portuguesa, a gente não cria palavras na língua portuguesa também, com o uso das comunidades, dos jovens usando determinada palavra, já começa a ter significado. A mesma coisa acontece com a língua de sinais. Ela não é estática, ela não é parada. E aí nós vamos rapidamente, né? Nós estamos aqui, eu estou acelerada aqui, hoje eu estou acelerada. Aí eu trouxe para vocês
que para poder entrar no que eu quero, que é sobre arbitrariedade, que eu coloquei lá um ponto de interrogação para vocês, não sei se vocês conhecem, mas eu adoro esse livro. E eu sempre, quando eu estava dando aula para os meus alunos da pós-graduação, né, eu sempre falava isso, sempre falava sobre essa autora e esse livro, Marcelo, Marmelo e Martelo e outras histórias. Eu vou contar rapidamente, eu vou ler, não está o texto todo, mas eu tirei 2 páginas para que eu possa introduzir o que seria arbitrariedade. Vamos então lá para o slide, diretor? Vamos lá. Agora eu vou desacelerar, porque eu vou ler, vou respirar, tá certo? E calma aí que eu tô indo, vai lá, é porque é muita coisa. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que não escolher o martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. E por que não escolher o marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar marmelo? Para começar o nosso contexto, vamos continuar aqui. No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que essa mesa se chama mesa? Olha aí que eu sempre falava nas minhas aulas de pós-graduação. Ser menino questionador. Ah, Marcelo. Ah, Joalã. Vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Faz todo sentido. Não, Marcelo. Latim é uma língua muito antiga. E por que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira e na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. E aí, para eu começar a explicar sobre arbitrariedade, caso eu não saia a palavra... Claro, não sai, dá difícil sair a palavra. Tem tudo a ver com o Marcelo. Por que cadeira na língua portuguesa, cadeira se chama cadeira? Eu sempre dizia nas minhas aulas que cadeira podia ser o quê? Joalã? Sentador. Tu lembra? Olha aí que o Joalã lembra. Eu sempre dizia nas Podia ser sentador, que a gente faz a ação de sentar lá, né? Isso. E por que não é sentador? Por que não é sentador? Aí vem Capovilla falando sobre isso. Por que não é sentador? Para Capovilla, né, que é um estudioso da língua de sinais, e Rafael, a iconicidade de um sinal ou símbolo diz respeito ao grau em que seu significado é imediatamente aparente a um observador ingênuo e não familiarizado com esse sinal. Ou seja, se você não sabe sinal, você vai ver essa sinalização e não vai ter sentido para você. Por isso que está dizendo que é com grau de compreensão que você tem. Quando você sabe um pouco de sinais e já conhece, lógico, o objeto que está se referindo, você consegue fazer essa relação sinal-símbolo. Para Capovilla, tudo indica que à medida que a língua de sinais... Isso que é interessante com o Marcelo, com a história do Marcelo. Tudo indica que à medida que a língua de sinais se desenvolve, a formalização linguística crescente é compatível com o número do grau de arbitrariedade, convencionalidade, porque é cadeira, né, e não é sentador, ou seja, houve uma convenção para essa palavra das unidades mínimas que é da língua de sinais ou da língua portuguesa. Tem mais ainda. O que diz ainda? E aí vocês ficam aí, caramba, o que é isso, hein? Meu Deus do céu. Professora, troca em miúdos aí. Tô embananada, tem 32 palavras difíceis, professora. Eita, eu ainda não cheguei à conclusão do que é isso aí. Me explica melhor. Vamos lá então. A arbitrariedade de qualquer língua, não só da língua de sinais, diz respeito à relação entre forma e significado, visto que cada forma é impossível de prever o significado. Não faz sentido, não faz relação. E dado o significado, é impossível prever a forma. Então, está ligado forma, objeto, do jeito que se faz, com o significado.
não tem uma previsibilidade. Ou seja, as relações elas não estão intrínsecas, não estão relacionadas. Vamos lá, então. Então, como é que seria? Agora vamos para cá. Pega esse negócio. Para você que está querendo saber que negócio é esse aqui, ó. Essa canetinha que a gente risca ali. Eu não gosto desse negócio, eu gosto aqui, ó. Eu gosto desse aqui, ó. Desse aqui que eu gosto. Então, como é que seria o sinal de passear para vocês aí, aluno da mediação, na atualidade? Então, eu coloquei algumas imagens do que seria passear por aqui, né? Mas aí na região de vocês tem outras imagens, né? Outras paisagens. Mas por aqui seria no shopping, né? Por isso que passear ficou no shopping. Passear no shopping. Então, eu poderia estar passeando no shopping, né? Comprando as coisas, carregando sacola, né? Gastando. Isso, e tem uma relação de gastar, por isso que tem esse sinal aí de passar o cartão de crédito, que você já sabe os sinais. Então, como é que seria o sinal de passear? Antes de dar o sinal de passear, a gente precisa contextualizar para poder falar a questão da arbitrariedade, né? É legal essa história. Como é que é o sinal de passear, prof? Sinal de passear, tá? Como se eu estivesse tirando aqui uma poeirinha, né, dos ombros. Isso aí. Tocando, né, de forma, como é que fala? Intercalada aqui nos ombros. O que isso tem a ver com passear de hoje, com a imagem que eu faço de passear? Ou seja, passear de bicicleta, ou passear, né, vou no shopping fazer compras, né, vou gastar. Geralmente a gente gasta, vai dar um passeiozinho e já gasta. Seja nem que seja uns R$10, mas já gasta. Enfim, o que isso tem a ver? Nada. Não tem nada a ver com a atualidade. Mas tem a ver do momento que surgiu, aí houve uma evolução do sinal, e hoje esse sinal ele é arbitrário. Mas ele teve um momento histórico que ele foi icônico. Então, onde surgiu esse sinal? Na França. Que século que surgiu esse sinal? Século XIX. Pelo 19, 16, 18. Final do século XVIII, né, que surge esse sinal. Como o surdo, como é que era essa população, como é que era a França, né, nessa época? E aí o surdo nascendo nesse contexto todo, lembrando que a língua sinais surge com os surdos, que eram plebeus, né, não eram os nobres eram obrigados a falar. Enfim, isso é outra história. Então vamos lá, como é que surge esse sinal? Estava a roupa guardada, nós tínhamos a roupa de fazer a tarefa de casa, aquela roupa caseira, né, que a gente usa em casa, no dia a dia, e fazia a limpeza. E tinha a roupa de sair. E essa roupa de sair ficava guardada. Quando tirava, não tinha o hábito de estar lavando, que isso é um hábito nosso, sabe bem disso, hábito brasileiro, indígena, né, de estar o tempo todo com água, né? Essa relação com a água é nossa, bem característica da nossa nação. Então, se você não toma banho, toma pouco banho, não é que você está errado. Você está no país errado só. É isso aí. Então, na França, guardava-se os paletós, né, o sobretudo, que era chamado sobretudo, e geralmente quem passeava sozinho eram os homens, as mulheres não podiam passear, né, sozinhas. Em casa, mulher. Isso aí, cuidando da casa, tirava o sobretudo e estava geralmente empoeirado. Então, eles tiravam o pó, sacudia a roupa para ir passear. Então, esse sinal, vendo o surdinho daquela época, vendo todo esse movimento de colocar o sobretudo e ficar tirando, ficou o sinal de passear. Era icônico no século XVIII, século XIX. Hoje esse sinal evoluiu e aí se tornou arbitrário. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sinal de biscoito, como é que seria, prof? Biscoito, sinal de biscoito. Biscoito, nada a ver. O que isso tem a ver com o sinal, né? Com o biscoito de hoje em dia. Biscoito, né? De pegar o redondo ou quadrado do jeito que tá aí, né? Não tem relação, por isso que é arbitrária a questão do significado, né, não ter relação. E o sinal de amor, prof? Amor. O que isso tem a ver também? Ah, mas deve ser por causa do coração aqui, não? Pois é, mas mesmo o sinal de coração também é arbitrário. Porque o sinal de coração, ele é arbitrário. Arbitrário. O sinal agora de pulsar o coração, aí ele não seria arbitrário, ele seria icônico. Tá entendendo como é que é essa relação? E água, professor? Aí o sinal de água. O que isso tem a ver com água?
Eu fazendo uma investigação do origem dos sinais, tem um significado, mas eu vou deixar vocês pesquisarem aí. Pesquisa aí e Aquilo manda ali pra gente, que tá? eu falei para vocês. Em um momento ele era icônico e hoje ele é arbitrário. O sinal da água é muito parecido com o sinal de passear também. Então vamos lá. Isso são todos sinais arbitrários. E o sinal de coragem, como é que seria? Coragem. Também é arbitrário. Isso tem a ver com Tem a ver com a coragem. Com coragem. Sinal de porquê? Por quê? Também é arbitrário. O que isso tem a ver com porquê, gente? 2 dedos batendo aqui. Tem mais, tá? Língua portuguesa tem 4 porquês. Porquê separado, porquê junto com sinal, circunflexo, enfim. 4 porquês. Olha que legal na Libras. Tem um só. Só um. Por quê? Só o porquê. Vem pra Libras. Vem pra Libras. Acostumar, prof. Como é que é o sinal de acostumar? Acostumar. Acostumar. Também não faz relação nenhuma, né? O que isso tem a ver com o sentido, né? Acostumar. Essas 2 frases aqui, eu vou fazer uma, o professor faz outra. Qual que vai fazer, prof? Difícil é fácil, difícil é fazer. E aí? Você tem medo de tentar ou de não? Você tem medo de tentar ou de não conseguir? Eu prefiro de tentar e não conseguir. Isso aqui. Vai lá, então faz. Você tem medo de tentar e não conseguir, É isso aí. Agora faz bem devagar para o nosso aluno Bom, aprender. Você tem medo de tentar ou de não conseguir. Isso aí. A outra frase que ficou a mais fácil para mim. Essa aqui, mais quero ver, ó. fácil. Dizer fácil, difícil é fazer. Então, Dizer é fácil, difícil é fazer. viu como é fácil? Olha aqui. Dizer é o mesmo que falar. Falar, fácil, difícil é fazer. Essa é bem tranquilo, né não? A gente fez aqui porque vocês vão fazer daqui a pouco aí para vocês fazer essas 2 frases e marcar a gente lá No nosso Instagram. No nosso Ó, Instagram. nessa aulinha temos aqui, ó, marcada, Aê. professor Joalan e Tec Inclusão da professora Aldelina. Marca a gente lá nos nossos vídeos. E chegou aquele momento bacana, o melhor momento da aula aí. Aliás, todos os momentos da aula são perfeitos, né? Mas esse aqui é o mais divertido que vocês se movimentam aí, tá bom? Muito bem. Vou deixar aqui mesmo na tela, rapidão. Pode deixar aqui, pode deixar com a gente. Olha aqui, esse sinal aí, embora não dá para aparecer aqui embaixo, mas aí está escrito aqui, icônico e arbitrário. É para marcar esse sinal aí, laranja. Ele seria um sinal icônico ou arbitrário? Vou deixar com vocês aí, não vou responder não. Também não tem cola não, hoje. porque a gente já falou. Caso vocês tenham dúvida, vá lá na aula de... Volta na aula anterior, que está lá dizendo lá. Né? Olha o tempo. O tempo não, Não vai. tem Esse tempo aqui Quanto tá tempo terrível. o tempo tem? Muito bem. Sinal de lápis. Sinal de lápis, ele é icônico ou ele é arbitrário? Né? Você já sabe o sinal de lápis. Mas eu vou fazer para vocês o sinal de lápis, para lembrar. Lápis. Lápis. É icônico ou arbitrário? Vou deixar para vocês responderem aí, filmar e falar para a gente aí, dar um retorno para a gente aí. Tá certo? Vamos lá, então. Esse negócio aqui tá difícil. Vou lhe falar. Não é brinquedo, não. É brinquedo, não. Nosso diálogo. Agora vocês têm atividade aí para fazer agora. Tem tudo a ver com iconicidade aqui, tá certo? Sinal novo, reunião. Como é que é o sinal de reunião? Configuração de mão em R, tá? E rotacionando aqui, ó. Reunião. Reunião. Teatro, sinal de teatro aqui, ó. Teatro, tá bom? Tem algum outro novo? Agenda tem verificar. Verificar. Tô caçando aqui, verificar, cadê? Verificar, é o A aqui, ó. Verificar. 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 Esperar. Esperar. Hora. Esse aqui. É o ponteiro. Hora é icônico. É icônico. Olha. Olha Mas bem aí. que hoje ninguém mais usa relógio de ponteiro, né? É, Tudo no mas- digital. Mas, aquilo que falei, em algum momento ele era Foi icônico, icônico. mas está no sentido de quê? No sentido de hora, Hora. de relógio, de tempo, né? Vamos lá, então. Agora acho que dá para fazer o sinal. Esquerda. Hã?
Dá pra fazer, vamos fazer nosso diálogo. Ah, é? Eu pensei que ia deixar tudo pra eles. Ela tá boazinha, né? Agora é só ver. Quer ver? Tá bom, então vamos lá. Eita, olha o ar fala um bocado. Ó. Pessoal, tá? Oi. Ali tá um tracinho indicando que você faz o I, tá? Mas esse aqui é bem mais legal, ó. Faz o O desse lado e o I erguido aqui, ó. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje, T, ó o sinal de T. T, reunião no teatro? Ao teatro. Vou verificar na agenda, tá? Ó, calendário mais agenda. Vou verificar na agenda. Espera. Tem sim. Olha a expressão. Que horas? Horas? 2 da tarde. Olha a pergunta, nós ensinamos isso para vocês. Onde? Onde? Ó, circular, ó. Onde? Agora que é a parte legal. Você, olha quantos sinais difíceis. Você ir para a direita, depois na esquerda não, direita, você andar, cadê, professor? Não estou vendo. Andar, ver a primeira porta, ó, eu já fiz a porta aqui, ó, porta. Não. Primeira não. Segunda sim. Você entrar. Entendeu? Entendi nada. Não entendi nada. Difícil isso aqui, ó. Gente, essa aqui é pura iconicidade, Não entendeu? tem nada, só, olha só aqui. Você ir direto. Você está no corredor. Eu estou explicando para o surdo. Você ir direto, entendeu? Aí você vai... Tinha direto ali, não vi. Direto. Aí você vai na esquerda? Não. Na direita, aí você andar, aí você vai ver a primeira porta? Não. Né? Não. A segunda? Sim. Entendeu? Então, é pura iconicidade. Quando você está explicando para o surdo, é assim, visualiza, o surdo chegou na escola de vocês, ele quer chegar na biblioteca, a biblioteca é lá no fundo, né? Lá no fundo da escola. Aí você fala assim, olha, a primeira porta, não. A segunda porta, não. Até você chegar. Então, isso é explicando para o surdo, pura iconicidade. Tá certo? Vocês vão fazer esse diálogo, pode treinar, pode fazer. Isso aqui vocês podem mudar de acordo com a escola de vocês aí, tá? Fique à vontade aí para finalizar esse diálogo aí. Deixo livre para vocês. E marca a gente lá no Instagram. E aí? Gente, até a próxima, tá? Uma boa aula com vocês. Aproveitem as gravações, marquem a gente e até mais. Tchau, tchau.